Sei que queria que as coisas fossem diferentes. Eu também queria. Ellie! Mas não são. Para, por favor! Sabe, enquanto o primeiro jogo é sobre encontrar o amor em um mundo de ódio, a sequência se concentra em navegar no ódio quando o amor está perdido. The Last of Us Parte 2, lançado em 2020, ano passado, acontece 5 anos depois, e é surpreendente, uma demonstração clara de como um jogo pode ter uma história que te prende e que te faz refletir sobre as decisões de cada personagem. O jogo tem uma narrativa moral complexa, né? E que te deixa ali ansioso pelo desfecho. E embora o pano de fundo seja um apocalipse zumbi, ele transcende completamente o gênero. É uma reflexão sobre perda, perda de tudo, perca da família, da comunidade, da razão, e sobre o esforço necessário para superar essa dor enlouquecedora, que se transforma em ódio e desejo de vingança. The Last of Us Parte 2 não é uma aventura alegre. Eu quero o mesmo que você. Mas não a qualquer custo. Mas por que Ellie quer se vingar? Joel, aquele paizão do primeiro jogo que todos aprenderam a amar, é brutalmente assassinado por Abby, né? E o seu grupo que aparece ali na cidade onde eles estão morando. Ellie vê tudo aquilo acontecer na sua frente e não entende as razões e promete que vai matar até o último deles. Seu velho idiota. Seu fim não vai ser rápido. Vocês estão fodidos! O que tá rolando? Solta ele! Quem é essa? Solta Ela entrou ele! escondida. Por que você não tá de guarda lá fora? Não achamos que ia aparecer alguém. Porra, o que você esperava? Vamos vazar antes que a cidade toda venha pra cima da gente. O tempo acabou. Queremos a mesma coisa, né? Termina. Agora. Joel, levanta. Joel, levanta, porra! Para, por favor! Por favor, não faz isso. Joel, por favor, levanta! Não! Não! Queima no inferno, pendeiro. Eu vou matar vocês! Não! Oh, tá fazendo o quê? Uma limpa. Não! É arriscado deixá-los vivos. Foda-se, porra. Eu vou matar vocês! Foda-se a sua cara. Guarda lá em cima que eu mandei. Ai, porra! Naquela situação, Ellie é poupada e parte então para a sua jornada em busca de vingança. Então aqui nesse jogo, Ellie está mais zangada, mais contida. Seu humor ali, cheio de trocadilhos do jogo anterior, quase se foi e foi substituído pelo cinismo. Ellie é uma adolescente se transformando ali em uma mulher e passa a viver então um relacionamento gay, né, com uma outra personagem chamada Dina. O jogo demonstra ainda mais a sua perca, né, de inocência em meio a uma paisagem infernal onde a segurança exige sacrifício e a busca pela felicidade geralmente é superada pela necessidade de sobreviver. Sabe, a cada canivete cravado na garganta e a cada flecha certeira no alvo, Ellie descarregava mais e mais a raiva e o ódio plantado no seu coração.
No jogo, Abby, a assassina de Joel, faz parte da WLF, Frente de Libertação de Washington, ou mais conhecido como Lobos, uma nova facção ali que tomou controle de várias áreas de quarentena da cidade de Seattle, né? Mas o que importa mesmo aqui é que ela também é uma ex-integrante dos Vagalumes do jogo anterior, o grupo que Joel praticamente dizimou no primeiro jogo. E um dos médicos que foram mortos por Joel no final do primeiro jogo era o pai da Abby. E por isso ela quer vingança e mata Joel aqui nas primeiras horas desse jogo. Tá interligado com o cérebro, não tem outra opção. Tem que ter outro jeito. Não tem jeito de remover o espécime sem destruir o hospedeiro. O hospedeiro? Ela é uma menina, não é uma placa de Petri. Você acha que eu não... Eu tô ciente da situação. E tudo bem matar ela? Não, tudo bem pra mim desenvolver uma vacina que vai salvar milhões de vidas. Quantos vagalumes morreram por muito menos? Foi escolha deles. Você tá me pedindo ou me informando que vai ser assim? Eu tô implorando pra você. E se fosse a Abby? Olha, é tudo que nós vivemos lutando, todos os sacrifícios, as coisas horrendas, tudo isso vai ser justificado nesse instante. Se fosse a sua filha, o que você faria? Abby, Eu te trouxe a janta. obrigado, meu anjo. Olha, Marlene, Vai em frente. obrigado. Vou lá contar pro Joel. Por quê? Ele atravessou o país com ela. Ele merece saber. Boa sorte na cirurgia. Tomou a decisão certa. Se fosse eu, ia querer que você fizesse a cirurgia. Ele ainda tá nesse prédio? Esse é meu. Abby. Não! Abby, não olha. Ai! Abby, O interessante nesse jogo é que, para surpresa de muitos, a personagem considerada vilã passa a ser controlada então pelos jogadores, boa parte do jogo. Então ali conhecemos melhor a personalidade dela, os motivos que levaram ela ali a cometer aquela vingança. Então o objetivo do jogo também passa a ser criar empatia com essa antagonista. The Last of Us Part 2 é um jogo que realmente não tem dó de ninguém. Ele é dolorido, é incômodo, é difícil de digerir, sua história é violenta e chocante. Não é aquela violência divertida e banalizada que estamos acostumados a ver em alguns jogos. Aqui tudo é muito cru e cruel também. The Last of Us não pega leve com seus sentimentos. E vamos colocar o dedo na ferida aqui também. Todo mundo gosta do Joel, né? Mas convenhamos, ele não é nenhum mocinho. Ao final do primeiro jogo, nós vemos que ele abre mão de uma possível cura para o mundo e aniquila, né, toda a equipe médica, incluindo Jerry, né, que é o pai da Abby, que era o chefe da equipe de médicos que iriam realizar a cirurgia da Ellie. Joel mata todo mundo, tira a Ellie dali, desacordada ainda, né? E para piorar, ele ainda esconde a verdade dela
pautando todo aquele futuro relacionamento de pai e filha por uma mentira. Ah, mas ele fez tudo aquilo por amor, sem dúvida. Mas isso não muda o fato de que foi uma atitude passional e egoísta. Joel abdicou de uma possível salvação para a humanidade, só para ter a sua filha ao seu lado. Acho que isso é o que torna o final do primeiro jogo tão intenso. Porque mesmo sabendo que Joel está errado e tendo consciência do que estava em jogo, nós não conseguimos culpá-lo, nem sentir raiva dele. E provavelmente nós fizéssemos a mesma coisa. Ele não é um herói, mas a gente entende as suas motivações, sabe pelo que ele passou e torce por ele. E é justamente por tudo isso que vê-lo sendo brutalmente assassinado, já nas primeiras horas do segundo jogo, é um soco no estômago dos fãs. E o pior, vemos ele ser assassinado por uma garota que ele tinha acabado de salvar. Então aqui nós acompanhamos Ellie e a Abby, cada uma delas vivendo o mesmo evento pelos seus respectivos pontos de vista, e vemos que ambas têm as suas motivações muito bem construídas, as suas jornadas muito justificadas, independente se concordamos ou não com as atitudes e com as ideologias que regem cada uma delas, né? Então, é um círculo de vingança alimentado por ódio, dor e violência. Ellie aqui não é mais uma garotinha, virou uma mulher endurecida pela vida e pelo ódio. Uma mulher que vai até as últimas consequências para alcançar seus objetivos. Uma mulher que invariavelmente se torna tão violenta e impiedosa quanto os assassinos que ela caçava. Abby, em alguns momentos, poderia ali ter acabado com a vida de Ellie, que saiu caçando e matando todos os seus amigos. E mesmo depois de tudo isso, ela preferiu poupar a vida da Ellie, deixando Ellie avisada, né, que nunca mais se encontrassem novamente. E mesmo tendo perdido todos os seus amigos para o ódio da Ellie, Abby não a matou, simplesmente foi embora. Então Abby não é o monstro sem compaixão que muita gente pensa que ela é. Vou atirar! Para! Para! Larga a arma. Larga a arma! Merda! Não. Eu sei porque matou o Joel. Ele fez o que fez pra me salvar. É por minha causa que não existe cura. Sou eu que você quer. Solta ele. Você matou meus amigos. Deixamos vocês viverem. Nunca mais apareça na minha frente. Vem. E partindo então para o final do jogo, passa um tempo, Ellie e Dina vão morar juntas e estão vivendo ali uma vida até tranquila, mas atormentada pelos seus próprios demônios. Ela larga Dina chorando em casa para ir atrás do rastro de Abby, disposta a terminar aquilo que ela começou. Ela está disposta a abdicar de uma vida tranquila para concluir a sua missão. Ou seja, nessa altura ela já perdeu sua própria jornada, não sabe mais o que priorizar e segue disposta a ir até as últimas consequências para ter o que ela quer. Ela está chateada, cheia de culpa, porque a sua relação com Joel tinha ficado bastante abalada depois que ela descobriu a verdade sobre o dia em que ela foi entregue lá aos vagalumes. No último flashback do jogo, né, mostra ali a última conversa da Ellie com o Joel. E ela disse que não conseguia perdoá-lo, mas também estava disposta a dar uma segunda chance. Mas o clima tinha ficado ruim. Só que no dia seguinte, a Abby aparece e mata, né, o coitado do Joel. Então, a vingança aqui não é apenas sobre Abby ter matado Joel, é também sobre ela ter tirado de Ellie a chance de perdoá-lo. E a Ellie vai ter que conviver com o amargo das suas últimas palavras para Joel, sem jamais ter tido a chance de acertar as coisas com ele. E essa culpa também serve de combustível para o seu ódio. Eu não tô tentando... Era pra eu ter morrido naquele hospital. Minha vida teria tido algum valor. Mas você tirou isso de mim. Se Deus me desse uma segunda chance naquele momento, eu teria feito tudo igual. Sei.
Só que... acho que eu nunca vou conseguir te desculpar. Mas tô disposta a tentar. Fico feliz. Certo. A gente se vê. É. No final das contas, Ellie encontra a Abby ali, fraca, moribunda, presa a um pilar na praia, né, que ela foi pega ali por um outro grupo de sobreviventes. E Abby até ajuda, né, a Ellie ajuda até a Abby a fugir, mas logo em seguida ali, né, ela convence ela de lutar. Um último confronto, mano a mano. Ellie é mutilada na luta, mas quase consegue matar a Abby e colocar um ponto final na história. Porém, no último momento, ela hesita e para. Vai. Leva ele. É o momento de redenção da Ellie. Talvez por arrependimento, talvez por saber que não era isso que Joel ia querer, talvez por entender que matá-la não ia tirar a dor que ela sentia. Ellie permite que ela vá embora, volta para casa, mas está quebrada fisicamente, mentalmente e emocionalmente. E a solidão dessa última cena é uma bela e triste metáfora do estado de espírito da protagonista. Essa é a história, mas vamos lá. A história é tensa, mas vamos falar sobre isso. Sabe, o processo de cura de qualquer problema, mau hábito ou compulsão só se inicia quando há reconhecimento de que algo está errado. E isso deve gerar uma mudança de mente, um arrependimento genuíno no nosso coração. Ellie ali tem uma canção no jogo que é chamada Through the Valley, que significa literalmente através do vale. Né? Ela sabe o que ela está passando e por onde ela está passando. Há uma passagem na Bíblia, lá no Salmo 23, verso 4, que diz: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Sua vara e seu cajado me consolam, me confortam. Mas na canção de Ellie diz: eu caminho pelo vale da sombra da morte, eu não temerei o mal, porque eu estou cego para tudo isso. E a minha mente e a minha arma, eles me confortam. Porque eu sei que eu vou matar meus inimigos quando eu os vir, né? I walk through the valley of the shadow of death, and I'll fear no evil because I'm blind to it all. My gun, they comfort me. I know I'll kill my enemies when they come. A canção é uma referência direta a esse versículo da Bíblia, mas com uma diferença aqui fundamental entre os dois. Nas Escrituras,
O escritor se consola com o fato de Deus estar ao seu lado. Então, eles estão sendo guiados por Deus através do vale. E é interessante notar que a passagem diz que não foi Deus que levou ele até o vale, mas foi ele mesmo que foi parar lá. Mas mesmo assim, mesmo quando nós nos colocamos em situações de risco, de perigo, até de morte, o Senhor afirma que estará conosco. Mas precisamos crer nisso e confiar nele. Na versão da música, do jogo, ela não é confortada por Deus. Ela é confortada pelos seus próprios pensamentos e pela sua arma. Seja uma arma de fogo metafórica ou não. Ela se sente segura porque confia em si mesma, está cega para o mal do mundo porque ela se tornou insensível a ele. Né? E é esse o problema do pecado. Ele nos torna insensíveis a Deus. E a cura só é possível a partir do momento em que dizemos: pequei, Senhor, pequei contra ti. A palavra do Senhor diz que se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Sim, é preciso fé para perdoar. E não é a fé em si mesmo, em sua capacidade de mudar os sentimentos ou de acreditar que você é bom o suficiente para perdoar, mas fé em Jesus, por causa da sua maravilhosa graça, sua misericórdia, que nos perdoou, mesmo não merecendo. Assim como Ele nos perdoou, então precisamos perdoar aqueles que pecam contra nós. Mas vamos lá, na sua opinião, é fácil perdoar? Para a maioria das pessoas não é. A mágoa dói muito e muitas vezes se transforma num ódio, num rancor. Nosso coração tem uma tendência a guardar dentro de si mágoa, rancor. E foi isso que ele fez, escolheu guardar o ódio e usá-la como uma arma. E isso afetou também a sua relação com as pessoas, a sua saúde física e espiritual. É nele, no Senhor, que nós encontramos força para perdoar. Perdoar não é só um sentimento, é uma atitude. Eu perdoo, mas não esqueço. Nós dizemos isso e ouvimos isso muitas vezes. Nós perdoamos ameaçando. É possível, né? Eu sei que a raiva ainda corrói por dentro. É claro que nós não conseguimos esquecer de uma hora para outra. Nossa memória é muito eficiente para lembrar de dores e mágoas. Mas ao perdoar, decidimos fechar a ferida do passado. Isso não significa que ela sumiu, a cicatriz está lá. Mas ela não dói mais, ela não nos influencia mais. Sabe, em um certo momento do jogo, nós vemos que Dina é incapaz de se juntar a Ellie ou esperar a Ellie por causa ali do seu desejo de vingança. E é isso que a mágoa faz, ela afasta as pessoas de nós. Eu tenho que botar um fim nisso. Você não deve nada pro Tommy. Eu não durmo. Eu não como, eu não sou que nem você, Dina. Fica. Não dá. Eu não vou passar por isso de novo. É você quem sabe. Mas ao nos perdoar, Deus, por causa de Jesus e do seu amor, Ele decide que os nossos pecados perdoados não podem mais ser usados contra nós. Ao perdoar, nós não apagamos a memória, mas decidimos lidar com ela de uma outra maneira. E nós libertamos a outra pessoa também das feridas do passado. Preciso deixar o orgulho de lado, ferido, olhar com amor para a pessoa que nos magoou. Mas sem Cristo isso é impossível. É preciso conhecer Jesus, porque Ele morreu para nos perdoar. Cristo é a chave para que consigamos perdoar as pessoas. Sabe, muitos de nós vivemos com conflitos não resolvidos, comunicações destruídas e problemas que parece que nunca mais acabam. Mas há uma grande esperança. Deus planejou a igreja para ser uma união de cristãos que vivem em paz uns com os outros. Comece então a estender perdão aos outros, sem basear isso em um sentimento seu, mas baseado no presente, no dom gratuito e misericordioso que Deus te deu. Sabe, o perdão é o presente que nós damos aos outros, mas que já foi pago por Jesus naquela cruz. Um presente que perdoa de um lado e nos liberta de outro.
Essa história, né, esses dois jogos, eles conduziram a história para esse final. Não sabemos se vai ter uma continuação. Provável que tenha. O jogo deixa esse gancho. Mas nós vimos aqui como o ódio alimentado por mágoa, por ressentimento, por culpa, pode levar uma pessoa às últimas consequências, né? Mas nós vemos ali ele em um momento de redenção, se libertando um pouco da dor e decidindo seguir em frente, né? Ela, no final, ela perde os dedos e a relação que ela tinha com Joel, por causa de um violão também, que ele tinha achado e dado para ela, era o símbolo de conexão que tinha permanecido. Por causa da falta desses dois dedos, ela não consegue mais tocar, ela não consegue mais acessar ter aquela lembrança como algo real, como algo que conecta de fato ela. Ela abandona o violão e segue em frente. Não sabemos o que vai acontecer com ele, mas uma coisa eu quero te dizer: decida perdoar. Não porque você está sentindo algo, não porque esse sentimento de perdão vai vir, porque se nós ficarmos esperando o sentimento vir, ele nunca virá. Mas tome uma decisão, porque o Senhor vai honrar a sua decisão, a sua fé. E aí o Senhor mesmo vai transformar e mudar seu coração a respeito da pessoa. Se você precisa perdoar alguém, perdoe hoje. Ore ao Senhor, fala: Senhor, eu não dou conta, o que essa pessoa me fez é muito terrível e muito dolorido, mas eu decido hoje perdoá-la, em nome de Jesus. Comece a declarar isso dia após dia, e você vai se encher de paz e de perdão. Perdão, meu querido, é para quem não merece. Nós não merecíamos ser perdoados, porque nós pecamos e o pecado nos afasta de Deus. Estávamos condenados eternamente, mas o Senhor decidiu entregar o seu único filho para que ele morresse, cumprisse todas as regras, toda a lei, sem pecado, sem erro, sem falha. Morre para nos dar o livre acesso ao Senhor. A ponte está construída novamente. Você tem hoje livre acesso a Deus, porque Jesus morreu para te perdoar.